Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, numa série de conteúdos que vai ao ar através do digital, pelo portal SCC10 e em televisão aberta pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O meu nome é Delton Batista e o grande propósito do Lead Talks é trazer um pouco mais a respeito de lideranças que, nas diversas camadas da sociedade, nas empresas privadas, instituições e também no terceiro setor e no poder público, contribuem para o Brasil que dá certo. Nessa série especial de 2024 do Lead Talks, o nosso tema será Cidades Inteligentes. Receberemos prefeitos que representam as maiores cidades do estado de Santa Catarina e, para inaugurar esse novo momento, temos o prazer de receber o prefeito da capital de todos os catarinenses, Topázio Neto, que está à frente de Florianópolis, considerada em diversos rankings como uma das cidades de maior atratividade do país, do mundo, e eleita pelo ranking do CLP como a capital mais competitiva do Brasil. Topázio, seja super bem-vindo, obrigado demais por estar aqui conosco aí no Lead Talks. Talvez até, antes de tudo, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho do que é Florianópolis hoje, das transformações que a capital tem experimentado, especialmente nas últimas recentes décadas, né? E qual é a sua visão, afinal, para o nosso público, o que é uma cidade inteligente na sua perspectiva? Seja super bem-vindo, Topázio. Bom, Delton, muito obrigado pelo convite. É um privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio ser o primeiro entrevistado nessa série falando sobre cidades inteligentes. Florianópolis é uma cidade que completou no ano passado 350 anos, né? É uma cidade que tem toda uma história, uma tradição ao longo dessas 3 séculos de história, 3 séculos e meio de história. E também no ano passado completou 275 anos da presença açoriana, né? Nós fomos, digamos assim, povoados por imigrantes vindo dos Açores há 275 anos atrás. Falo isso porque isso é parte do DNA da cidade. Os portugueses, quando aqui chegaram, vindo dos Açores, trouxeram esse jeito que a gente chama de um jeito manezinho de passar a vida, de viver, de construir negócios, construir relações. As pessoas me dizem: prefeito, eu gosto quando chego em Florianópolis porque as pessoas são hospitaleiras, as pessoas param para escutar, param para ouvir, se interessam pelo seu assunto. Então, isso é um pouquinho de Florianópolis que talvez nos últimos 20 anos tenha dobrado a sua população, ou quase dobrou. Hoje nós temos 540 mil pessoas que vivem em Florianópolis, mas nos últimos 12 anos, 120 mil novos moradores vieram para cá. Então, isso traz um desafio muito grande para a administração pública, porque é infraestrutura, educação, saúde, segurança, tudo para acolher essas novas pessoas que vieram morar na ilha. E isso vai exigindo com que o município busque cada vez mais soluções e que alguns chamam de cidade inteligente. Então, no conceito da Prefeitura de Florianópolis, que não é um conceito inédito, outros usam o mesmo conceito, uma cidade inteligente é aquela que no fim do dia, ao fim das contas, faz a diferença na vida das pessoas, onde a gestão pública trabalha todos os dias para que o cidadão perceba de que a vida dele vem sendo impactada positivamente pelo trabalho da Prefeitura, pelo trabalho de todos que moram na cidade, pelo empreendedor que vem investir na cidade, pela Universidade Federal, pela Universidade do Estado, as universidades privadas e assim por diante. Então, Florianópolis é uma cidade inteligente, ao meu ver, porque todos os dias a gente está impactando positivamente na vida de quem mora aqui. Fantástico. E diversos rankings, pesquisas apontam, por exemplo, Florianópolis sempre top 1, 2, 3, entre as cidades onde as pessoas mais gostariam de viver. Sim. Após se aposentar. Florianópolis também tem um destaque absoluto do ponto de vista de ambiente pró-empreendedorismo, né? E também do ponto de vista da sua qualidade de vida. E eu queria lhe ouvir um pouco exatamente nesse aspecto. Esse pós-pandemia, o comportamento das pessoas, marcas, empresas, se transformou bastante, muito em função de que as pessoas agora escolhem até onde viver como opção primeira do onde trabalhar, né? A mobilidade, as novas tecnologias permitiram isso. O quanto que essa nova economia, de algum modo, impulsionou uma cidade que já tinha
esse atrativo de ser quase que o Vale do Silício brasileiro, a Ilha do Silício, né, como é conhecida do ambiente de inovação, né? Como que a cidade está pronta para esse novo jeito de viver, trabalhar, estudar, empreender, ter sua vida social, ter sua qualidade de vida? Bom, alguns setores da economia marcam Florianópolis. Então, nós temos o setor de tecnologia, o setor de saúde, o setor de turismo, né, o comércio, são atividades importantes na cidade. Com a pandemia, o setor de tecnologia descobriu que não havia mais limites, né? Hoje nós temos na cidade mais de 4.000 empresas que têm no seu DNA uma atividade de tecnologia, seja ela qualquer, são mais de 4.000 empresas. E essas empresas descobriram que não precisariam mais de grandes escritórios, até porque as pessoas aprenderam a trabalhar em casa, o famoso home office, né, como a gente fala, as pessoas passaram a ter os seus escritórios dentro de casa. E isso veio na pandemia por uma questão necessária e virou pós-pandemia por uma opção, né? Hoje eu tenho alguns conhecidos empresários do setor de tecnologia dizem, prefeito Topazio, se eu disser na minha empresa que agora todo mundo tem que voltar para a empresa, eu vou perder metade dos servidores, metade dos empregados. Porque as pessoas não querem mais voltar e deixar de trabalhar em casa ou deixar de trabalhar numa outra cidade. E na pandemia a gente experimentou isso. Por exemplo, todo o serviço público federal foi para casa. Então, o cidadão era servidor público federal, morava em São Paulo, olhou para a esposa e disse, escuta, se nós estamos trabalhando de casa em São Paulo, por que nós vamos trabalhar em casa lá em Florianópolis? E se mudaram para cá, vieram para cá. Vieram trabalhar aqui durante toda a pandemia, 1 ano, 2 anos. Muitos vieram e estão aqui até hoje, outros voltam, mas deixam aqui um pedaço da sua casa e voltam no final de semana e por aí. Então, a cidade mudou muito com relação a isso. Eu costumo dizer que hoje, da população total de Florianópolis, 40% só nasceu aqui. 60% são pessoas que escolheram Florianópolis para morar. E quando você escolhe uma terra para morar, você escolhe uma terra pela qualidade daquela cidade, pela qualidade do seu povo, da sua gente. Você se sente bem onde você escolhe se mudar. Então, nós temos essas características. As pessoas vêm e elas querem se integrar na cultura local. Por isso que Florianópolis é essa cidade boa, onde as pessoas saem na rua, um puxa a conversa com o outro. Eu digo que o manezinho, a pessoa, porque o manezinho já mudou um pouquinho de conceito, aquele que nasce aqui e o que escolheu morar aqui e fica aqui, né? Então, as pessoas que moram aqui puxam conversa até na fila do ônibus, né? Tem a fila do ônibus, o cara, 2 minutos ele já puxou conversa com o cara da frente, com o cara de trás e já virou. Então, essas características fazem de Florianópolis hoje um grande atrativo, porque o pessoal apelidou de nômade digital, ou seja, aquela pessoa que pode morar em qualquer lugar, porque o trabalho dela é digital, né? Ela trabalha pela internet, trabalha remotamente, e a cidade, quando é a cidade mais segura do Brasil, em termos de capital, Florianópolis é a capital mais segura do Brasil. Então, as pessoas hoje procuram qualidade de vida, segurança, bons serviços, uma população hospitaleira, né? Todas essas características a cidade tem feito de Florianópolis um destaque em nível nacional. A gente brinca, né, que as pessoas querem morar onde a gente está de férias o ano todo, né? A gente tem a possibilidade de o ano inteiro aproveitar a cidade e as pessoas querem vir morar aqui, né? A gente que acompanha um pouco da construção de marcas, as cidades também são marcas, né? A gente observa, por exemplo, a icônica campanha I Love New York, né? Sim. Onde Nova York, que naquele momento vivia uma situação de crise de segurança, de desvalorização dos imóveis, né? A própria campanha mexeu com o brio e o mundo inteiro abraçou aquela ideia de uma Nova York, uma cidade global. Florianópolis, assim como outras cidades do estado de Santa Catarina, tem um pouco, é mais do que uma cidade, é um estilo de vida, né? Sim. É um estado de espírito, né? Em alguns momentos, quando eu viajo, eu brinco, você tem que ser mais Santa Catarina nos seus negócios, né? Você tem que ser mais Florianópolis, mais Floripa nos seus negócios. Eu queria, nesse sentido, Topazio, ouvir um pouquinho, dando um zoom, do ponto de vista do ambiente para o empreendedorismo, né? Santa Catarina, de um modo geral, que é número 2 no ranking de competitividade do Brasil, e Florianópolis, ranking número 1 entre as capitais, acelerou muito nos últimos anos para ser esse ambiente propício para o empreendedor. Como a sua origem é uma origem empreendedora, empresarial, e o empreendedor no sentido que é aquele que chama para si a responsabilidade do seu destino, que medidas foram feitas e o que tem por vir para que a cidade seja cada vez mais próspera em permitir com que quem queira montar o seu negócio, empreender, expandir, tenha na cidade um ambiente, um habitat ideal? Delton, essa é uma pergunta bem interessante, porque
O ambiente que reina hoje em Florianópolis de competitividade, ambiente para novos empreendedores, isso vem sendo construído há muitos anos. Eu costumo dizer que nós temos um diferencial em Santa Catarina, mas eu diria em Florianópolis, que é onde eu conheço mais. O empreendedor de Florianópolis tem espírito público. O empreendedor de Florianópolis gosta da cidade onde vive, onde ele faz negócio, e ele trabalha todos os dias para ter uma boa imagem da cidade fora daqui, e mais que uma boa imagem, ajudar a construir essa cidade dos nossos sonhos. É uma cidade onde a gente gosta de morar, gosta de criar os nossos filhos e gosta de fazer negócio. Há 40 anos atrás, num arranjo inédito, Universidade Federal, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, as empresas e as associações empresariais sentaram-se e disseram o seguinte: vamos construir um ecossistema, como a gente chama, né? Um arranjo produtivo, onde as empresas de tecnologia possam se desenvolver e façam com que a gente não perca essa quantidade de talentos que a Universidade Federal forma e que estava indo para fora. Você formava grandes engenheiros aqui que não tinham emprego em Florianópolis, então eles iam para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e aquele momento onde sentou, todos esses atores sentaram e disseram: vamos desenvolver em Florianópolis um ambiente propício para negócio, propício para o setor de tecnologia, e esses talentos, esses bons cérebros vão ficar aqui. Então, sob a liderança do professor Stemmer, que era reitor da Universidade Federal à época, e alguns bons prefeitos e governadores que vieram desde lá até agora, nós criamos esse ecossistema que hoje é exemplo para o Brasil inteiro. Nós recebemos prefeitos e governadores aqui para conhecer, e eles vêm e dizem: prefeito Topazio, como é que a gente organiza essa coisa? Porque lá na minha cidade eu quero fazer igual. Eu digo: bom, então senta aqui que eu vou te explicar 40 anos de muito suor e trabalho, muita cooperação, muita boa vontade para a gente chegar no estágio que a gente está. É possível? É, mas você tem que trabalhar muito e ralar muito, porque isso não veio de graça. Então, Florianópolis conseguiu criar esse ambiente que todos querem vir para cá para fazer negócio aqui. E também vamos combinar, né? Eu sempre trabalhei muito na área comercial também. Quando o cidadão pousa no melhor aeroporto do Brasil, que é o nosso, e ele sai, chega na cidade, que é a melhor cidade do Brasil, metade do seu negócio você já vendeu para o teu cliente prospect, né? Você só tem o trabalho de vender a outra metade. Então só não atrapalhar. É só não atrapalhar, porque ele vai querer comprar de você, porque ele quer de vez em quando vir fazer reunião aqui, passar um final de semana aqui. A cidade tem esse apelo, né? Sim. Um dos eixos que o LIDE procura desenvolver na sua relação de empresas privadas, conexão com instituições, poder público, enfim, todas as esferas, um dos pontos você comentou que é o da responsabilidade social empresarial, né? Qual é o papel do empreendedor, do empresário, na medida que o primeiro documento que existe quando uma empresa é constituída é um contrato social, ou seja, a empresa ela existe para colaborar e alimentar e retroalimentar, gerar valor para o seu entorno, né? E uma outra frente muito importante é o que a gente chama no LIDE de educação para o futuro, né? Como que esses atores juntos podem criar um ambiente cada vez mais favorável para uma educação de primeiro nível, uma educação de classe mundial, para preparar o futuro. Eu queria lhe ouvir um pouco como isso tem sido tratado hoje na cidade, o que vem por aí do ponto de vista desse olhar de todos, né? Se tem talvez alguma coisa unânime nos brasileiros, é a ideia de que o futuro passa pela educação. Sim. Mas, por outro lado, e contraditório paradoxalmente, a gente consegue avançar pouco em termos de Brasil nessa agenda da educação, continuamos em índices sofríveis, né? Olimpíadas de matemática, rankings internacionais de educação, a gente está, em termos de Brasil, em posições muito ruins. Então, é engraçado porque é unânime, todo mundo entende que a educação é prioridade e, na prática, avança-se pouco. Como é que você imagina isso na cidade de Florianópolis, né? Isso é que nem academia, né? Todo mundo sabe que tem que fazer academia, mas são poucos os que fazem. E por que são poucos os que fazem? Porque dá trabalho, né? Fazer academia não é uma coisa simples. Você tem que ter dedicação. E gerar emprego e capacitação de pessoas não é uma coisa simples, você tem que ter dedicação. Bom, nós fizemos uma avaliação há 2 anos atrás, temos o seguinte: qual é a principal atividade econômica da cidade que seja uma atividade nova, que está crescendo? Tecnologia. Tecnologia está crescendo muito, é uma atividade nova, é o futuro do Brasil, é o futuro das grandes cidades do mundo. E qual é o principal insumo de tecnologia? O que não pode faltar na indústria de tecnologia? Profissionais, cérebros, é isso que não pode faltar. Os estudos dão conta que o Brasil, nos próximos anos, vai precisar de 500 mil profissionais de tecnologia.
forma uma fração disso por ano. E aí nós dissemos o seguinte, bom, se o Brasil precisa de 500 mil, quantos precisa Florianópolis para manter o seu setor de tecnologia? Muitos, mas hoje nós temos, isso é um dado, hoje nós temos 2.500 vagas em aberto na cidade e nós não temos profissionais para preencher essas vagas. Dito isso, há 2 anos atrás, a Prefeitura liderou um movimento junto com a Federação das Indústrias, com o Senai, com o Sebrae e com a Associação de Empresas de Tecnologia, a ACAT, para começar a formar e qualificar essa mão de obra, que eu nem digo que seja mão de obra, esses novos cérebros, esses profissionais, através de um programa que chama Floripa Mais Tech. Estou até usando a camiseta aqui do Floripa Mais Tech, porque eu gosto de divulgar. O Floripa Mais Tech é um programa onde nós pegamos jovens a partir de 14 anos, 13, 14 anos, e começamos a desenvolver esses jovens no que nós chamamos de diferentes jornadas na área de tecnologia, para formar programadores, formar desenvolvedores, formar na área de marketing digital e assim por diante. Então, a Prefeitura investe, as empresas que eu citei, os parceiros que eu citei, investem junto com a Prefeitura, e nós já formamos, no ano passado, mais de 250 desenvolvedores no programa Floripa Mais Tech. Estamos na 2ª edição, um sucesso absoluto na cidade. Mas agora uma curiosidade, eu acho que o nosso programa também é de curiosidade, e isso serve para outras pessoas em outras cidades que estão nos vendo. Eu fiz uma pergunta básica, eu falei, gente, mas se tem 2.500 vagas em aberto, por que não tem gente qualificada para suprir essas vagas? Né? Pô, se eu tenho oferta de mercado, por que o mercado não oferece profissionais? E aí nós vamos pesquisar. E nós descobrimos o seguinte, Delto, quando o jovem faz 17, 18 anos, eu lembro que foi assim comigo, ele chega para o pai e para a mãe em casa, ou para o tio e para a tia, para o vô e para a avó, e diz assim, olha, vô, eu estou me formando agora no ensino médio e eu preciso definir a minha carreira. O que eu faço agora? Eu estou em dúvida. Faço vestibular para quê? Vou estudar o quê? E nenhuma família tradicional que tenha filhos de 18 anos vai lembrar do setor de TI. O setor de TI é um setor muito novo. Então, normalmente o pai vai dizer, meu filho, vai ser advogado, vai ser administrador, vai ser economista, contador, contabilista, mas nunca vai lembrar, vai ser um desenvolvedor full stack, vai ser um analista de sistema, um programador, porque ele não conhece essa profissão. É muito recente, né? É muito recente. Então, o que nós começamos? Nós começamos pelo começo. A gente criou o que chama de aulão do futuro. É um sábado por ano, onde a gente convida famílias inteiras em 10 lugares da cidade, e nós vamos lá explicar para ele o que é o setor de tecnologia, quais são as funções, quais são as profissões, que salário paga. Aí, quando o pai e a mãe veem que um jovem com 900 horas de aula, ele pode ser um desenvolvedor júnior, vai entrar no mercado ganhando R$4.500, R$5.000 por mês, o pai e a mãe se olham e dizem, pô, mas peraí, mas nós estudamos a vida inteira, estamos trabalhando e não ganhamos isso juntos. O meu filho aqui pode entrar no setor de tecnologia e começar a ganhar. Daí nós começamos a virar o jogo e os jovens começam a se interessar. Então, quando eu chamo de cidade inteligente, aí é fazer a diferença na vida do cidadão. A tecnologia aqui foi pensamento estruturado, união dos diversos setores e ação da Prefeitura para criar um caminho para esses jovens se desenvolver. Isso é uma cidade inteligente. Você vê onde está a demanda, vê onde está a oferta e tenta juntar essas duas coisas juntas, e o nosso programa está indo para o 2º ano. É um programa que já está sendo exportado para outras cidades do estado. O Senai está levando para algumas outras cidades, ou não mais o Floripa Mais Tech, mas a cidade XYZ Mais Tech, e tem outras iniciativas surgindo pelo estado para formar esses novos profissionais da tecnologia. Ginel, eu não poderia deixar de lhe ouvir, Topázio, sobre, já que falou de uma vertical, de uma nova e crescente vocação da cidade de Florianópolis, na construção de talentos, né, para a economia digital, vamos chamar assim, essa nova economia, mas também queria lhe ouvir sobre a vocação natural de Florianópolis para a economia criativa, sim, a economia do turismo, do entretenimento, né? Que, na verdade, hoje, especialmente no pós-pandemia, mudou de patamar, né? As pessoas estão cada vez mais valorizando a experiência, os momentos, as paisagens, né? E isso é um atributo poderosíssimo de Florianópolis, eleita sucessivamente um dos melhores destinos turísticos do Brasil, do mundo, né? Você contava ali, a gente falava um pouco, inclusive, queria que você mencionasse sobre a atratividade que até de pesquisa das pessoas em torno de Florianópolis, né? O que vem por aí, como é que é o olhar hoje dessa que é uma das trilhas de desenvolvimento mais desejadas por qualquer cidade? As cidades procuram se tornar um destino, né?
E Florianópolis tem isso como grande vantagem. Né? Bom, quando eu falo em tecnologia, em nenhum momento eu estou querendo deixar de lado o setor do turismo. Sim. O setor do turismo, que é o setor que impulsionou a cidade até 20, 30 anos atrás, sozinho praticamente, a cidade dependia de alguns fatores. O comércio, que sempre foi um comércio interessante, o serviço público, porque foi a capital do estado, e o turismo, né? Inicialmente, aquele turismo típico de temporada de verão, de novembro até março, e mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, também o turismo de negócio. Hoje, a rede hoteleira da capital, que é a quarta maior rede do Brasil, muitas pessoas não sabem, a gente perde para São Paulo, Rio e Salvador, depois vem Florianópolis. A rede hoteleira e de hospedagem em Florianópolis começou a ser muito ocupada pelo turismo de negócio que vem. E nós somos um turismo diferenciado, porque nós somos um turismo que tem na sustentabilidade um grande fator de atração, as pessoas vêm pelas belezas naturais, etc. Nós somos um turismo da gastronomia, nós somos uma das 4 cidades brasileiras, cidade da gastronomia Unesco, cidade criativa da Unesco em termos de gastronomia. A produção de ostra do Brasil é feita aqui, a produção de pescados é feita aqui, nós temos a safra da tainha, que é única no Brasil e é valorizada e vem daqui. Então, o turismo de Florianópolis hoje é super diferenciado. Nós temos alguns aplicativos de aluguel, como o Airbnb, por exemplo. Hoje, nós somos a cidade do Brasil com o maior número de instalações ou apartamentos, casas no Airbnb. E a terceira maior procura no aplicativo no mundo. Né? Qual é a cidade que as pessoas procuram? Extraordinário. Número 3 é Florianópolis. Isso faz com que venha muita gente para cá. Esse turismo é um turismo que vem, que consome serviço, que gera renda, gera emprego. Então, o turismo é uma atividade absolutamente importante para nós. O novo plano diretor que nós acabamos de aprovar no ano passado, ele traz alguns benefícios ao setor hoteleiro que queiram construir mais hotéis na cidade. É importantíssimo isso. Até então nós não tínhamos incentivos, agora nós temos incentivos para a construção de hotelaria. E isso faz com que a gente melhore cada vez mais a nossa rede. E o turismo tem outra vantagem, é uma cadeia de criação de valor muito longa. Eu costumo dizer que no turismo você vai desde a pessoa que faz um salgadinho para vender até o hotel. Então, o transporte, o receptivo, você passa por todos os caminhos, né? E depois que nós inauguramos há 3, 4 anos atrás o nosso aeroporto, isso também, hoje nós temos diversas linhas internacionais, roteiros com linhas diretas do Mercosul para cá. Então, isso tem crescido muito nessa área e a qualificação. O empresário do turismo é, antes de tudo, um forte. Né? Ele passou pela pandemia, ele passou pelos piores anos, mas hoje, cada vez que eu encontro um empreendedor do turismo, eu agradeço porque eles são ponta firme e estão ali desenvolvendo seu negócio. Topázio, finalizando aqui esse nosso super encontro aí, fantástico, a gente sempre gosta de ressaltar, enaltecer o papel da liderança, né? Seja à frente de empresas privadas, instituições, terceiro setor, poder público, o entendimento do líder é que o líder tem o poder de causar impacto nas empresas, inclusive, mais do que o propósito econômico, de resultados para os acionistas, investidores, tem um impacto na sociedade de transformação. A sua trajetória é uma trajetória de grande sucesso como empreendedor e sempre comprometido com essa visão associativista. Você foi pioneiro e protagonista em diversos movimentos, entre tantos, eu gosto de citar a Junior Achievement, que ano passado completou 25 anos, né, de atuação em Santa Catarina, é uma das instituições mundiais que mais incentiva a educação financeira e empreendedorismo entre jovens, uma instituição sem fins lucrativos que você foi uma das lideranças percussoras aqui no Estado. Para finalizar, eu queria ouvir um pouco dessa tua trajetória e da sua visão de futuro. Como você vê Florianópolis dos próximos 10, 20 anos? Como você vê a tua contribuição como cidadão, como líder, empreendedor? Eu sempre ouvi de um outro nome, poxa, essa coisa de política não é para mim, pô, então para quem que é, né? E você se propôs a estar num universo que não é nato, né, de quem empreende, de quem é empresário, mas para dar sua contribuição para a coletividade. Queria te ouvir um pouquinho dessa trajetória do Topázio, mas principalmente sua visão da Floripa do futuro, né? Bom, eu acho que Floripa cada vez mais vai ser essa cidade que as pessoas gostam de morar porque se desenvolve de maneira equilibrada. A gente vem crescendo a cidade de uma forma sustentável, preservando nosso principal patrimônio, que são as nossas belezas naturais.
investindo forte na educação básica, né, formando bem as nossas crianças, com volume de universidades ao redor e dentro da cidade, que são super importantes. Em termos de gestão pública, eu costumo dizer que o prefeito nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? As pessoas escolhem o prefeito, olhando para o prefeito, dizendo o seguinte: poxa, se eu fosse o prefeito que está lá, eu faria de tal forma. E para eu saber de que maneira as pessoas fariam, eu tenho que ouvir muito. Então, as pessoas podem dizer que eu tenho muito defeito, mas eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de ouvir. Eu paro na rua, o cidadão vem me falar das coisas, eu paro, escuto, olho, sou sincero. Aquilo que ele fala que não tem a condição, por causa da questão da legislação, eu já falo na hora, mas eu ouço muitas boas ideias. Porque, no fim do dia, quando a gente olha para um problema, a gente diz assim: olha, se fosse eu faria daquele jeito. E eu quero perguntar, sempre pergunto para o cidadão: e se fosse você o prefeito? Como é que você resolveria? E muitas vezes as ideias vêm do cidadão que está lá enfrentando aquele problema. Então, eu, na minha visão, quero continuar construindo, no meu tempo, essa Florianópolis, onde as pessoas se falam, as pessoas conversam, onde o propósito de todos é criar uma cidade melhor, mais justa, com menos desigualdade, onde as pessoas todas possam fazer parte dessa construção coletiva que nós chamamos da nossa Floripa, da sua Floripa. Cada um tem a Floripa que escolhe para ser sua, e continuar sendo um prefeito que ouve as pessoas e sendo o reflexo o que o cidadão faria se fosse o prefeito. Eu quero ser esse prefeito. Fantástico. Topazio, muitíssimo obrigado. Um grande prazer para o Lead Talks, Liderança para o Futuro, na sua temática Cidades Inteligentes, receber não só o representante da capital de todos os catarinenses, mas de uma cidade que é referência, que é case e que avança, como bem colocado, com equilíbrio, sustentabilidade e visão de futuro. E nas palavras de um empreendedor que tem como forte impacto transformador. Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, esse conteúdo e outros em todas as plataformas do Lead, o grupo de líderes empresariais, e também no Sistema Catarinense de Comunicação, no portal SCC10 e na televisão aberta pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo Lead Talks.